Olá pessoal, aqui é a Luísa Menegassi, estou aqui com os meus amados sócios Bruno Oliveira Castro e Emília Vilela e a gente está aqui para um momento muito especial, que é a estreia do podcast da IBDCOM, Escola Brasileira de Direito Comercial. Podem se apresentar. Olá amigos, tudo bem? Uma satisfação poder participar e compartilhar com vocês as experiências acadêmicas, as experiências da própria vivência da advocacia para todos os stakeholders que atuam no direito empresarial. E, enfim, a gente está muito feliz por esse momento, por poder iniciarmos mais esse projeto para a Escola Brasileira de Direito Comercial e mais feliz ainda por ter a Luísa e a Emília como parceiras nessa jornada. E só me apresentando, meu nome é Bruno Oliveira Castro e espero que a gente conviva por muitos e muitos episódios. Olá pessoal, eu sou Emília Vilela e nós estamos aqui hoje para apresentar a IBDCOM para vocês, a Escola Brasileira de Direito Comercial. Vamos trazer para vocês aqui informações de como nasceu esse projeto, o que nós pretendemos com ele. Então, com certeza será um momento muito especial e sejam todos muito bem-vindos para participar dessa conversa com a gente. Muito bom, então vamos lá. Primeiro a gente quer colocar aqui, e eu quero ouvir vocês, assim, a linha do tempo para o nascimento da IBDCOM, para cada um de nós aqui, né? Foi diferente. E eu acho que é legal a gente contar para mostrar como isso aconteceu. Então, Bruno, como é que a IBDCOM nasceu para você? Como que ela aconteceu na tua vida? Então, a IBDCOM ela nasce para mim efetivamente a partir de 2018, que foi quando, se não me engano, a gente fez a constituição da IBDCOM. E ela nasce a partir de um incômodo, né? Eu até dizia isso em outra oportunidade, mas ela nasce a partir do incômodo. Por quê? Porque a gente começou a vivência dessa escola ainda antes da pandemia. Em seguida veio a pandemia, o meu foco ele mudou naquele momento para o escritório, preocupado, obviamente, né, com a manutenção de todos os colaboradores, preocupado com a receita, preocupado com a performance, como é que tudo ia se dar, com tantas mudanças acontecendo ao mesmo tempo e todos nós partícipes dessas mudanças, dessas preocupações. E eu fiquei um pouco assustado quando eu comecei a ver alguns conteúdos no Instagram, no YouTube, de pessoas apresentando inúmeros temas, inclusive que a gente domina há algum tempo, ou seja, por força do exercício da profissão, ou seja, em especial pela academia, como se fossem verdades absolutas e fazendo inúmeras promessas que a gente tem dificuldade de fazer. Então, vem aqui, vem comprar o meu curso, eu prometo te entregar o céu. Não, eu não consigo entregar o céu, né? Não é esse o caminho, eu acho que nem eticamente seria adequado. Poxa, eu tenho 4 anos de profissão e vou te mostrar como é que eu cheguei nesse lugar. Peraí, 4 anos de profissão, amigão? Tá começando, né? Vamos por partes, vamos com calma. Veja que não tem nenhuma crítica com relação ao isso, tempo. Ao tempo da profissão, mas você trazer isso como se fosse uma grande experiência, não é? Você precisa provar, experimentar isso tudo, mudar os rumos muitas vezes, né? Toda profissão existe um tempo de maturação, a gente não nasce sabendo, a gente não chega em determinado lugar do dia para a noite, tudo isso é uma construção. Mas dentro do meu coração, esse anseio por capacitar, por ensinar, ele começa em 2004, quando eu comecei a lecionar na graduação, na Faculdade de Direito, especificamente sobre direito societário. Então, lá se vão quantos anos? 19 anos, né? Esse ano completando 19 anos, né? Eu comecei em Teoria Geral da Empresa de Direito Societário, depois falência concordata, na época ainda antiga concordata, em seguida falência e recuperação de empresas. Isso começou lá no ano de 2008, 2009, eu comecei a lecionar em São Paulo, no Sudeste como um todo, no Sul como um todo, através de algumas editoras, num curso chamado Holding Familiar. Depois Holding Familiar e Planejamento Sucessório, e por aí foi indo. Lecionei durante muito tempo nessa editora, mais de 10 anos viajando, fazendo cursos sobre holding familiar, outros sobre recuperação judicial e falência. E aí chegou um momento que, sendo muito franco aqui com todos que estão nos assistindo e nos ouvindo, eu comecei a pensar, peraí, eu estou trabalhando há tanto tempo para os outros, por que não eu construir um projeto que seja meu? E aí eu comecei esse projeto no ano de 2018, com alguns cursos presenciais,
hoje tentando mudar esse mindset, virar essa chave para entrar no digital, para conseguir olhar para uma câmera, para conseguir interagir, para poder ter essa espontaneidade, né? Eu sou da época clássica ainda, meio jurássico lá do quadro, do giz, do pó caindo no rosto, do apagar o quadro. Então é um desafio, né? E fico muito feliz de vocês terem topado esse desafio para a gente vivenciar juntos essa experiência, de mãos dadas, construindo esse objetivo que é coletivo. Legal. E para você, Luíse, fala pra gente como que a IBDcom nasceu para você. Bom, a IBDcom, na verdade, vamos, né, começar lá do início. A IBDcom, na verdade, para mim, ela nasceu de uma certeza que eu sempre tive, que é a educação. Então, a educação, por todos os caminhos que eu fui tomando aí ao longo dos anos, a educação, ela sempre me encontrou em algum momento. Então, a curiosidade do estudar, do gostar de ler, né? Isso é uma coisa que eu sempre tive comigo. E quando eu escolhi o curso de Direito, a curiosidade me levou também, né, a esse caminho. Então, as monitorias dentro do curso. E depois, quando eu saí, eu tive uma oportunidade logo de início de fazer um teste para dar aula e deu certo. E naquele momento eu olhei e falei, gente, eu sabe, nasci para viver o momento de poder aprender para poder compartilhar, para somar, né, com os outros. E nesse enredo, nessa trajetória, eu fui convidada também para ser sócia de uma escola infantil. Eu fui 8 anos, então a educação mais uma vez bateu na minha porta. E não era uma educação do mundo jurídico, mas era uma educação. E nesse momento, eu dividi ali as duas funções. E eu tive a oportunidade de, através da curiosidade mesmo, estudar muitos outros assuntos relacionados à gestão, a essa veia empresária que eu tenho lá no meu eu. Né? Eu venho de uma família empresária, então isso foi muito fácil, fluiu muito. E quando eu fiz o trajeto de volta, de fazer uma escolha, falar, não, eu preciso, eu veio um incômodo, tal como o do Bruno, mas foi um incômodo de encaixar minha vida para que eu pudesse também ter mais tempo, né, em casa, com a família. Eu falei, eu vou ter que tomar uma decisão. E quando eu tomei a decisão, né, a decisão para a advocacia. E dali eu jurei que eu nunca mais teria 2 projetos. De repente, não mais do que de repente, a educação me encontrou de novo. E aí, quando o Bruno veio com a ideia de novo da IBDcom, eu olhei e falei, talvez aí esteja o momento que eu consiga conectar todas essas pontas que na minha vida sempre foram soltas. Então, estudo de gestão, estudo de governança, estudo do direito empresarial, de estar em sala de aula novamente, juntar tudo isso e realmente poder contribuir, né, para um cenário de longevidade para as empresas. Então, naquele momento ali, fez muito sentido. E o time mesmo, sabe, em que eu tive essa percepção de que algo mudou e que poderia ser diferente, foi num curso que a gente foi fazer em Madrid. E lá o Bruno deu uma aula sobre empresas familiares. E naquele momento eu percebi a conexão que tinha, lá o tema era reestruturação, né? Era o direito da insolvência. E ali naquele momento eu percebi a conexão forte em um mercado que poderia existir e que a gente teria total condição de contribuir para que as empresas realmente pensassem no amanhã, pensassem na passagem de geração. E foi aquele momento eu tive certeza que a IBDcom, assim, nasceu e nasceu em mim naquele momento. E você? Legal. Conta. Para mim, eu confesso que, como tudo na minha vida, demora um pouquinho para eu aceitar e acreditar em novas ideias e novos projetos. Eu preciso de um tempo para poder entender o sentido do novo. E a IBDcom fez sentido para mim, nasceu para mim, exatamente no momento em que eu identifiquei o alcance, a dimensão do alcance dos ensinos jurídicos que a IBDcom pode proporcionar. E isso porque eu, logo que me formei, me tornei advogada e na sequência já entrei para lecionar na graduação. E lá na graduação eu percebia que eu dava aula de direito empresarial em assuntos relacionados a títulos de crédito e recuperação judicial e falência. E eu tinha um público muito jovem, isso há 8 anos atrás.
E tudo que eu ensinava, tudo que eu passava, tudo que eu propagava acerca do direito empresarial, do direito comercial, eu percebia e sentia na pele que não conectava, que não fazia sentido para aquele público jovem, porque eles não vivenciavam na prática a dinâmica empresarial, não vivenciavam na prática os instrumentos, os títulos de crédito, muito menos vivenciavam situações de crise econômico-financeira de empresas. Então, tudo aquilo que eu estava dizendo... Era muito abstrato. Era muito abstrato, né? Estava no plano aí do abstrato. E quando eu vejo o projeto da EBDCom, quando nós três, numa reunião, sentamos e falamos da palavra conexão, que tudo fez sentido para mim, porque eu percebi que, de fato, os nossos ensinos linkados ao direito comercial pode alcançar verdadeiramente pessoas, empresários, advogados, contadores e todas aquelas pessoas profissionais em voltas da atividade empresarial. Esse conhecimento tem grande valia, esse conhecimento tem grande repercussão, especialmente na boa aplicação e na boa atuação ali da dinâmica empresarial que cada um está inserido. Então, quando eu percebi isso, é que o projeto EBDCom nasceu para mim e fez todo sentido. Bacana. E a aplicação do direito empresarial, ela é muito multidisciplinar, né? Não tem como a gente dissociar outras atividades intelectuais que são afins com a atividade jurídica. Exemplo dos economistas, administradores de empresa, contadores, inclusive psicólogos, né? Quando a gente pensa em empresa familiar, em desafios, nas crenças limitantes que existem nos herdeiros, nos próprios patriarcas, a gente percebe, portanto, uma multidisciplinaridade que existe nessa aplicação. Eu acho que quando você consegue conectar a pessoa a esse propósito maior de olhar de uma forma mais macro, a gente vê de uma forma mais plena o alcance e a efetividade da aplicação do direito empresarial como um todo. Eu acho que a escola ela tem instituído na sua personalidade essa essência, né, não só de conectar, mas com essa visão macro, com essa visão mais sensível e não uma visão talvez mais conceitual, mais formal no aspecto do meio jurídico, né? Acho que até o propósito do nosso podcast, dos nossos cursos, é buscar, né, trabalhar o direito empresarial de uma forma descomplicada, de uma maneira cada vez mais informal, de uma maneira leve, né? Você falou de títulos de crédito e eu lembrei de uma palestrante num evento que eu participei de desenvolvimento humano, que ela disse o seguinte: olha, você que tem dificuldade para dormir, tem que ajeitar a sua rotina aí, tem que dormir mais cedo, acordar mais cedo, mudar a alimentação, comer algo mais leve antes de dormir, mas tem uma receita que não falha. Começa a ler um livro de título de crédito que dá um sono lascado, né? E é bem isso, né? Assim, acho que essa fala dela representa bem isso, traduzir o conhecimento que você adquire sobre título de crédito no seu dia a dia. Talvez lá quando ela recebeu essa formação ou essa informação dos títulos de crédito, ela não teve como aplicar, como não entendeu de fato a aplicação e a dinâmica o alinhamento, né, daqueles instrumentos. E quando a EBDCom nasce, né, vem com um projeto, a gente monta ele no sentido de ter ferramentas acessíveis, de ter metodologias para poder, de fato, o conhecimento alcançar, de fato, o conhecimento chegar em pessoas que vão efetivamente trabalhar e aplicar aquilo que nós estamos ensinando. Isso tudo faz sentido. Eu percebo assim que existe um propósito muito forte nosso. Falando em propósito, acho que nós temos uma pessoa aqui nessa mesa que fala muito sobre isso, né? De como você gerar valor para as pessoas, de como você ter um olhar diferente para as pessoas, de como você cuidar do próximo, e de toda essa relação que existe aliado à governança, aliado ao capitalismo consciente, que inclusive a Luísa participa de um instituto, né? Contribuindo como ela pode. E aí, Luiz, sobre a questão do propósito, como é que você entende, qual seria o propósito da escola? Não só para conosco, não só para com os professores, mas também para com aqueles que nós geraremos essas oportunidades de aprendizado, de experiência. Eu aceito o apelido de tia chata do propósito. Eu sou a tia chata do propósito mesmo. Eu sou porque eu acredito realmente que propósito é, na verdade, uma riqueza que cada um tem dentro de si. Em algum momento da vida, a gente se conecta a ele ou não. Mas é quando você diz... É realmente um dom, aquilo que você nasceu para fazer, aquilo que você é.
E não é um clichê, não é sabe, uma conversa aí de bullshit. Não é. Por quê? Porque ele tá dentro da gente. E quando você realmente encontra, e pode ser que você consiga encontrá-lo durante a vida ou não, né? É absolutamente natural. Mas estar com ele, lidar com ele, faz com que a gente perceba todo o resto. Não tem como a gente falar do propósito de uma instituição, no caso aqui, do propósito da escola, se a gente não falar no propósito, não perpassar pelo propósito individual de cada um dos sócios. Então, assim, qualquer estruturação de uma empresa, né, ela nasce ali, naquilo que eu quero, naquilo que eu entendo que faz sentido para minha vida. E eu acho que a IBDCOM, ela nasceu justamente com o propósito de linkar todos esses pontos. Então, linkando a empresa familiar, linkando holding, linkando reestruturação de empresa, linkando título de crédito, linkando gestão, linkando governança. Então, trazendo todos esses pontos e levando a empresa para a longevidade, pensando ela a longo prazo. Então, através de metodologias ágeis. Então, a gente está realmente buscando em todas as nossas aulas, não só o teórico. É muito simples falar, dá um exemplo bem simples. É muito simples a gente falar assim, olha, nós vamos ter uma aula de contratos, nós vamos ter uma aula de acordo de sócios. E eu vou ensinar você a fazer o melhor acordo de sócios da tua vida. Se você não sabe enfrentar um assunto difícil com os seus sócios, como é que você vai conduzir outra pessoa a fazer um acordo de sócios? Então, é muito difícil. A gente tem que trazer o direito, né? Trazer o jurídico realmente pro concreto. Não falar, isso não é assunto do jurídico. Isso é assunto do jurídico. Então, para eu fazer um bom acordo de sócios, eu não só vou colocar no papel ou ensinar as melhores cláusulas contratuais. Eu tenho que realmente entender como é que se constrói. Então, é o antes. Então, isso não é papel do jurídico. Sim, isso é papel do jurídico. E isso está totalmente linkado com as metodologias ágeis, com as novas formas de pensar o direito. Então, resumidamente, o propósito da IBDCOM é justamente linkar todos esses assuntos e conduzir a empresa à longevidade, né, do negócio dela. Então, ela faz sentido para todos os profissionais, não só do direito, como de administração, né, contábil, estudantes, enfim, todos aqueles que são empresários, sucessores, aqueles que querem olhar realmente a empresa além daquela empresa formal constituída lá no contrato social, que muitas vezes não representa a empresa, né? Veja que o nosso propósito, bem aquele que está escrito lá no nosso papel, lá no nosso material, é conectar o direito comercial a um novo formato de fazer negócio. E isso é exatamente isso que a Luíse elucidou aqui pra gente. Na verdade, negócios não são só negócios, né? Negócios são sobre pessoas. Então, a escola não está comprometida só com a construção do conhecimento jurídico, como fazer as ferramentas jurídicas, acordos, contratos sociais, contratos agrários, como aplicar os títulos de crédito. A escola não está comprometida só com essa construção, mas também em como fazer com que esse conhecimento jurídico, de fato, chegue, né? De fato, alcance a pessoa que está adquirindo essa informação de qualidade. Então, assim, alcance, chegue e recepcione essa informação de qualidade de forma consciente. Então, não é só aprender a fazer um instrumento, não é só a saber aplicar um instrumento, mas conscientemente em que contexto, né, esse profissional do direito, esse empresário, esse economista, esse contador está inserido, em qual dinâmica societária, familiar, empresarial ele está inserido para que ele possa, de fato, aplicar esse conhecimento que ele adquiriu aqui na nossa escola. Então, me parece que o nosso compromisso, de fato, é construir o conhecimento jurídico e fazer com que esse conhecimento jurídico chegue para os profissionais de forma bastante consciente. Perfeito. E você falou, né, da nossa atuação, da minha atuação em particular no movimento do capitalismo consciente, e isso faz muito sentido. Então, enquanto conselheira da filial de Cuiabá, entender ali, né, o propósito maior das instituições, conectar todos aqueles stakeholders que estão em volta desse negócio, entender qual é o sentido de uma liderança consciente, levar isso além, tem tudo a ver
com pegar uma empresa e realmente fazer com que ela aconteça e consiga realmente fazer a passagem, né, de uma geração para outra, sem que os assuntos difíceis, porque os assuntos ali, eles são sobre as pessoas e não só sobre o negócio em si, para que essa riqueza não se perca. E nesse ponto, é um ponto que, assim, cada um aqui, né, nós três, à sua maneira, aprendeu de um jeito, né? Seja através, por exemplo, no meu caso, né, seja através aí de uma vivência escolar, onde eu estava ligada diretamente a todo um universo diferente ali do direito, mas que me conectava totalmente. Então, me trouxe essa percepção, né, de forma muito mais, muito mais real. E para você, Bruno, fala pra gente aí qual é o seu propósito ou qual é o propósito da EBDCom para você. Bom, eu acho que o propósito da EBDCom é exatamente o que vocês já colocaram. Vocês estão muito aqui numa receita de bolo de todo o roteiro da reunião. Eu quero quebrar um pouco esse protocolo aqui. Bom, mas brincando. Brincadeiras à parte. Porque ele não tem uma resposta bonita como a nossa, entendeu? Eu não consigo falar como vocês falam. A minha linguagem ela é mais rústica. Mas como é que eu penso? Eu acho que a partir do momento que a gente está pensando no aprimoramento, nos cursos de aperfeiçoamento, de capacitação, a gente precisa não só ser um mero reprodutor de conteúdo e efetivamente colocar em ação e colocar à disposição ferramentas que nós sabemos a utilidade prática dela, que nós sabemos o alcance real que vai ter. E exatamente o que você colocou. Não adianta desenhar ali, por exemplo, a exemplo do acordo de sócios, né? Não adianta eu criar as melhores cláusulas se eu não enfrentar problemas que não são enfrentados, né? Então, por exemplo, num processo de entrevista ou da laminese, como alguns chamam, com uma família empresária, uma família produtora rural, alguns desafios precisam ser percorridos para que você desenhe a melhor estrutura. Você precisa entender qual é o objetivo que essa família possui. Ou se eles não têm clareza disso, nós temos que ajudar a colocar luz para poder clarificar o objetivo e a gente conseguir instrumentalizar essa vontade da melhor maneira possível para poder garantir a mínima segurança jurídica e, por consequência, a perenidade, a longevidade da atividade. E aí promover algumas experiências no sentido de fazer com que eles pensem em situações que geralmente geram desconforto para nós. Então, por exemplo, amanhã, no meu eventual falecimento, como eu gostaria que fosse? Eu não tenho dúvida que qualquer pai, qualquer mãe não quer um conflito em família, não quer um conflito societário, não quer um conflito familiar. Mas como é que eu trato isso? Eu tendo um conflito de sócios, eu tendo qualquer evento, um direito de retirada, uma exclusão de um sócio, uma interdição, um falecimento... Um estado de insolvência da empresa? Um estado de insolvência. Como é que eu vou promover a apuração das cotas ou das ações? Qual critério que eu vou buscar esse valor? Com base na situação patrimonial ou é com base na situação econômica? Qual é a forma como eu vou liquidar? Em quantas vezes eu vou liquidar? Enfim, tem muitas coisas que merecem ser discutidas, né? E que às vezes não são. Eu me lembro de uma pessoa que eu sempre caminhava com essa pessoa e ela falava assim, eu não sei mais o que eu faço com meu filho, eu não sei por que ele não pega rumo aqui na minha empresa, ele sempre participou aqui na empresa de todos os departamentos, trabalhou no xerifado, trabalhou em tal lugar, e eu falei um dia, peraí, você perguntou pro seu filho se ele quer te suceder? Não, não perguntei, mas ele quer. Tá, mas você acha que ele quer, mas se perguntou isso para ele? E a gente tem isso dentro dessa relação, que existe uma hierarquia dentro dessa relação, inclusive, de venerância, onde os filhos não querem desapontar os pais, os filhos vão entrando no gatilho e no automático ali da vontade do pai e da mãe, abrindo mão da sua própria vontade, porque não quer desapontar o pai, não quer desapontar a mãe, e esse diálogo às vezes não existiu. Como é que a gente constrói isso de uma forma mais efetiva? Não adianta eu desenhar E a resposta do pai depois? Não, a resposta naquele momento, até então, foi no sentido de que a pessoa não queria, que ela não tinha objetivo nenhum na vida, até que teve um momento que ele desistiu. E depois a vontade partiu do próprio sucessor, porque ele experimentou outras experiências e ele conseguiu tomar a decisão sozinho que ele precisava ajudar o pai, que era aquilo que ele gostava.
mas perceba, não houve um diálogo, e se continuasse naquele formato, certamente iria distanciar o filho dessa sucessão familiar. E, enfim, é bacana quando a gente experimenta e vê essas visões. Eu acho que o propósito, então, respondendo de uma forma mais objetiva, depois desse rodeio gigante, é dentro dessa conexão, porém com uma visão mais sensível e de mostrar a todos os profissionais que quando a gente consegue trabalhar com soluções customizadas, de uma forma realmente desenhando um planejamento, a gente vai conseguir ajudar muito melhor as estruturas, sejam familiares empresariais, sejam eminentemente empresariais. Então, dentro das propostas dos cursos que nós temos, acho que há um grande envolvimento e dos professores, também dos professores que são nossos parceiros, que já trabalharam com a gente em outros projetos e que compartilham da mesma opinião que a nossa, no sentido da gente implementar cada vez mais as boas práticas. Legal, mas Bruno, vamos lá. A EBDCOM, ela tem uma história, né? A forma como nós estamos falando aqui parece que ela nasceu ontem. E na verdade não, ela tem uma história aí bonita, e eu gostaria que você contasse aí pra gente, pra quem tá nos assistindo, o nascimento efetivo aí da EBDCOM. Eu acho que a primeira sementinha que foi plantada em mim foi no ano de 2004, quando eu comecei a lecionar. Eu percebi que era uma grande paixão da minha vida e confesso que no início da profissão eu comecei a advocacia, eu comecei a docência, a propósito, acho que uns 2, 3 meses antes de eu advogar. Eu trabalhava no Poder Judiciário e não tinha como foco a advocacia. E tirar dúvidas na sala de aula, um aluno chegar, professor, meu pai viveu uma experiência semelhante a esse exemplo, como é que a gente resolve isso? Eu fui enxergando talvez uma oportunidade de eu servir, eu fui me encontrando, porque eu, como muitos que formam no direito, não sabia meio que rumo que eu ia, sabe? Eu não sabia se eu queria algum concurso, ou eventualmente para a magistratura, Ministério Público, Defensoria, ou se eu queria advogar. E a docência me abriu a oportunidade de eu enxergar onde eu queria chegar e como eu queria chegar. Só uma parte aqui, porque eu testemunhei essa fase. Inclusive a pós-graduação, voltando os seus olhos para o direito empresarial, quem te colocou ali foi sua tia. Minha tia e meu avô, porque eu jamais iria pensar... Conta essa história, vale a pena. Eu jamais ia pensar no pós-direito empresarial. Eu não me esqueço, meu avô tinha uma Palio Weekend, aquela Palio perua, e a gente estava passando ao lado da UFMT, e a Universidade Federal aqui do Estado de Mato Grosso, e a UFMT tinha lançado a primeira pós-graduação lato sensu em Direito Empresarial. E Direito Empresarial era um nome até então novo naquela época, porque estava entrando em vigor naquela época o livro de Direito de Empresa, tinha acabado de entrar em vigor o Código Civil de 2002, em 2003, então era muito novo. E aí minha tia, num linguajar assim, bastante cuiabano, aqui, né, para quem é do Mato Grosso ou conhece um pouco da nossa cultura, falou assim, eu dentro do carro, né, eu no banco de trás, minha tia e meu avô na frente, minha tia falou assim, olha papai, Bruno tem que fazer essa pós-graduação, porque senão não tem futuro, ele tem que ter um norte, vai formar e vai ficar fazendo o quê? Poxa, né, é uma afronta que a minha tia fez comigo, mas mal sabe ela da oportunidade que ela lançou para mim naquele momento. E eu não tinha condição financeira, então o meu avô foi a primeira pessoa que me apoiou financeiramente naquele projeto, obviamente meus pais também, mas o meu avô e minha tia, essa conversa nasceu dentro de um carro. E aí eu comecei a pós-graduação em Direito Empresarial que eu não sonhava, não imaginava na minha vida. E sabe que tem um lance engraçado? Eu participava naquela época da Ordem de Demolei. Tinha um grupo de demolês que ficaram de prova final na faculdade. E eles falaram, Bruno, como você faz pós em Direito Empresarial? Nós ficamos de PF em Direito Societário, em Teoria Geral da Empresa e Direito Societário. Você consegue ajudar a gente? Eu, para não ficar para trás, né, querendo estabelecer toda uma pompa de cara formado e tal, resolvi estudar os conteúdos para replicar para eles o que eu entendia. Foi o primeiro contato, eu estava lendo o livro na época do Fábio Lua Coelho, Manual de Direito Comercial. E, se eu não me engano, a edição era 2003. E eu lendo o livro para poder explicar para eles. Meses depois, um amigo me indicou
para fazer uma aula teste. Eu fiz essa aula teste, deu certo e comecei a lecionar. Então, esse projeto... E a primeira matéria foi? Teoria Geral da Empresa e Direito Societário. 4 ou 5 meses depois, falência concordato. O professor da época tinha ficado doente, eu entrei no lugar dele. Em seguida, se tornou falência e recuperação em razão da alteração em fevereiro de 2005. Que entrou em vigor em junho de 2005. E aí eu acho que a primeira semente, Emília, ela nasce então em 2004, com esse contato, com a academia, o que a academia me proporcionou, inclusive me apontando luzes para seguir pelo caminho da advocacia. Com o tempo eu fui galgando alguns degraus a mais na academia, começando a lecionar em pós-graduação, em instituições aqui, fora aqui do estado do Mato Grosso, e aí começaram a nascer projetos um pouco maiores. Tive a oportunidade de participar há algum tempo da Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional do Mato Grosso. A última função que eu desempenhei foi a diretoria presidente a presidência da Escola Superior da Advocacia, que eu finalizei em 2015. Depois eu presidi um outro instituto no Brasil ligado à área de insolvência, sempre participando de grupos de estudo, grupos de trabalho, grupos de reforma da lei, seja que em caráter for no aspecto de contribuir. Eu fui percebendo que eu não precisava mais dar aula em todos os lugares possíveis e imagináveis, e eu poderia talvez construir um projeto um pouco mais meu, que eu pudesse chamar de meu. E aí foi quando eu resolvi experimentar, criei coragem para poder desenvolver esses primeiros projetos. Eu acho que é assim que nasce a Escola Superior, a EBDCOM, né, a Escola Brasileira de Direito Comercial, que ganhou fôlego com o empenho, a força, a vontade, a garra e esse pulmão que vocês deram quando toparam da gente construir esse projeto juntos. Legal, Bruno. A sua vida aí na docência é muito bacana, né? Eu e a Luísa, a gente não cansa de ouvir várias vezes, e realmente é uma história muito, muito linda na docência. Uma construção muito bacana. Mas a EBDCOM, ela já tem uma história de cursos, ela já tem um desenvolvimento aí de cursos e aulas já ministradas. Sim. Conta pra gente aí como que isso aconteceu. Tá, então o primeiro curso da escola nasce ainda antes dela ser constituída, mas já com essa ideia de ter um CNPJ, vamos dizer assim, né? Uma personalidade jurídica. Foi uma estreia, né? Foi uma estreia. Então, o primeiro curso foi de holding familiar, reproduzindo o modelo que eu já aplicava numa editora que eu lecionava mais no estado de São Paulo e no sul do Brasil, ali no Sudeste como um todo. E tive outra experiência com esse mesmo curso, já até dentro de uma pequena sala de aula no nosso antigo escritório, né? 20 cadeirinhas lá dedicadas. Depois tivemos a oportunidade de... Eu tive, inclusive, nesse tempo, né, a oportunidade de conduzir, de coordenar, na verdade, de exercer o papel de coordenadora adjunto do professor Daniel Carno Costa em algumas pós-graduações de Direito Empresarial e também em alguns cursos de capacitação na área de insolvência, de uma forma geral, seja de magistrados, membros do MP, advogados e administradores judiciais. Então tivemos essa experiência com alguns convênios vinculados a tribunais, tivemos essa experiência também de cursos in company que eu fui conduzindo. E aí foi quando eu acho que é um tempo de maturação, a gente vai entendendo que dá para criar um projeto que tem um pouco mais a nossa identidade ali esculpida, e que a gente possa tentar performar melhor. Mas começou lá atrás, tivemos um curso muito legal também na época do presencial, ainda antes da pandemia. Olha que bacana, né? A gente já fala na época do presencial, já se refere antes da pandemia. Parece que a gente está falando numa época jurássica, né? Pois é, mas perceba que a pandemia, ela é um divisor de águas, né? Ela mudou muita coisa, ela mudou a dinâmica. Estrutura. Eu percebo até que, lembra daquelas aulas, não sei se o pessoal aí que está nos assistindo, nos ouvindo, lembra daquelas aulas de pós-graduação, que começa nas sextas, 18h30, acaba 22h30, sábado, 8 da manhã, acaba meio-dia, à tarde, das 14 às 18, às vezes domingo de manhã. Até meio-dia. Gente, até meio-dia. De verdade, ó, eu não acho nada producente uma aula dessa. Talvez hoje a gente tenha essa consciência e essa percepção muito mais ativa. Penso eu que esse modelo atual de aulas talvez limitadas a 3 horas, o aluno ele consegue assimilar muito mais o conteúdo e o professor também ele consegue desempenhar, ele tem um tempo para entregar aquele conteúdo, ele consegue ser mais assertivo, ele consegue talvez desenvolver até melhor a matéria.
Mas é como eu penso nesse momento. Pode ser que eu mude de ideia depois, né? A gente vive aí diante de tanta evolução, né? Inclusive no ensino, na didática de uma maneira geral. Mas penso eu que esse modelo ele acabou ultrapassando, né? Diante do que está posto nesse momento. E nessa fase agora, então, né? Pós-pandemia, a gente fez alguns cursos. Exato. Fala um pouquinho deles pra gente. No primeiro ano da pandemia, do ano de 2020, nós fizemos a jornada recuperacional, tivemos participação do professor Fábio Coelho, professor Daniel Carno Costa, professor Leonidas Aparecido Santos, João de Oliveira, Manuel Justino Bezerra Filho, Newton De Luca, enfim, inúmeros professores, grandes comercialistas do Brasil, muitos que eu estudei pelos livros, né, que hoje tenho o privilégio, eu digo isso porque é um privilégio ter a oportunidade de chamar todas essas pessoas que eu sempre admirei, hoje de colegas, né, de amigos, muitos. O Ivo Weisberg também participou, um grande professor. E já foi online, né? Já foi 100% online, porque nós não tínhamos outro modelo naquela época, em 2020, né? E aí nós tivemos no ano passado um curso coordenado, iniciou a primeira edição com os magistrados de primeira e segunda instância de São Paulo, um curso chamado Novo Sistema Empresarial, de Insolvência Empresarial. Já se inspirando na Lei 14.112, que alterou a Lei de Falência e Recuperação de Empresas, em razão de significativas e profundas modificações que tivemos, nós desenhamos esse curso e ele foi aplicado no estado de São Paulo, na verdade com a participação, né, foi um curso aberto, obviamente, a todos, mas quem participou como expositores, foi uma experiência extremamente rica, foram os magistrados de primeira e segunda instância do estado de São Paulo, num curso coordenado pelo professor Daniel Carno Costa, pelo professor Paulo Furtado. Tivemos a segunda edição também, as outras edições coordenadas somente pelo professor Daniel, que a segunda edição pegou o sul do Brasil, especificamente Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e tivemos o encerramento com o ministro do STJ, e a terceira edição recente, esse ano já, na visão desse sistema da insolvência do Centro-Oeste, com Goiás, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e também com encerramento com outro ministro do STJ. Com qual objetivo esse curso? De mostrar ao público e conseguir debater qual é a visão do magistrado que está aplicando a lei e o que ele vem entendendo do que ficou bom, do que está sendo experimentado, as experiências que têm dado certo, aquelas que também não vêm dando tanto certo no que tange a essa reforma que nós tivemos. Eu acho que foi muito legal, foi um debate muito rico, a gente teve uma oportunidade imensa de aprender, de desenvolver esse tema. As discussões foram ricas, o corpo docente foi um show à parte. Exatamente, eu acho que dá a liberdade, né, do participante poder debater, né, de frente. Academicamente. Lógico, tem que ser dentro desse ambiente acadêmico. Eu sempre disse que acho que o melhor meio que a gente tem para poder discutir as nossas ideias, debater os nossos ideais, os nossos pensamentos, a melhor forma de aplicação da lei é através da academia. Lá nós temos liberdade de pensar, liberdade de expressão, para a gente poder melhor discutir, e a gente está aprendendo todos os dias uns com os outros. Inclusive de mudar de ideia, porque a gente viu ali, Com né, certeza. como a construção, né, e eu vi algumas aulas em que alguns professores falavam, bom, eu antes de tal fato eu entendia dessa forma, e agora a gente já aplica de uma maneira diferente. Então, é interessante, é muito rico, foi muito bom. Legal, pessoal. Então vejam que a EBDCom tem história longa, de longa data e uma excelente história. E, Luíse, o Bruno contou pra gente o que já passou pela EBDCom. E você, conta aí pra nós o que está por vir. Ah, tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. Esse ano, a gente vai, o primeiro evento, e daqui a pouco o Bruno vai falar melhor sobre ele, vem o Societário Day, que vai ser um evento totalmente voltado pro societário, linkando todos esses temas que a gente tanto trabalha. Vem curso bom, tá? O primeiro curso aí que nós vamos lançar vai ser o curso de holding familiar e planejamento sucessório. Então, vão ser temas muito atuais e trazendo toda uma metodologia que é ágil, que é realmente trazer do abstrato para o concreto e colocar realmente todas essas pessoas, todos esses juristas ou todos aqueles que estão em volta, né?
das empresas familiares, realmente a pensar em como estruturar melhor e fazer com que essas empresas sempre sejam, pensando lá na frente realmente, para que elas consigam fazer essas passagens de gerações. Então vai ser um curso muito bacana, vai ter uma mescla aí de algumas aulas gravadas e também aulas ao vivo, eu acho que essa interação é importante. Vem curso de recuperação judicial e falência com formação e capacitação para administração judicial. Então, fiquem ligados que vem muita coisa boa mesmo, tá? Tem muito curso, e aí vou já dar um spoiler aqui, né? De títulos de crédito, contrato agrário. E aí tem a prof aqui, ó, Emília Carlota, para os íntimos. Emília Vilela, que vai estar aí com a gente. Então, vai ser muita coisa legal. E também de governança. Então, tem muita coisa boa. Muita, viu? Muita coisa preparada já, muita coisa já desenhada, escrita e pronta para sair. E você sabe uma coisa legal? E é muito importante, a gente está trabalhando nisso já há muitos meses. Nós vamos ter uma conexão diferente com os alunos. Então, assim, não é um lançamento de cursos. Nós vamos fazer realmente uma escola. Então, a construção e a geração de valor, nós queremos gerar valor para todos vocês. E como é que a gente vai fazer isso? Não só lançando curso e vendendo curso, mas nós vamos tratar de todos esses pontos através da IBD News. O que é isso? Então, nós vamos ter lá um informativo semanal trazendo pontos importantes e relevantes para que vocês, ao longo da jornada, né, tanto das empresas ou do mundo jurídico, consigam conectar todos esses pontos. Então, vai ser um relacionamento diferente com vocês para que vocês realmente vejam o valor que a escola pode gerar e trazer, né, para a vida acadêmica, para a vida profissional de vocês. Legal. E, Bruna, a Luísa já deu um spoiler aqui, mas conta pra gente. Tem um projetinho aí que tá no forno, quentinho, pronto para sair. O que é? Então, na verdade, eu quero fazer um convite desde já a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Nós instituímos o Societário Day, que vai acontecer todo mês de agosto. Né? Então, daqui para frente, todo mês de agosto, teremos o Societário Day. Não deixa também de ser uma comemoração ao advogado, ao mês do advogado, né? A gente comemora no dia 11, mas a própria Ordem dos Advogados do Brasil sempre tem uma grande e extensa programação em comemoração à advocacia. E esse Societário Day é interessante, como você pontuou, porque a gente vai trabalhar temas que são afetos à insolvência, que são afetos à mediação e arbitragem, que são afetos a políticas públicas e econômicas, que são afetas ao próprio direito societário, mas todos trazendo esse viés societário. Então, nós teremos inúmeros professores, além de... conta aí. Dá o spoiler completo, por favor. Além da minha pessoa, nós teremos professores que eu admiro muito, que eu tenho grande carinho e respeito, são grandes amigos. A exemplo, o professor Márcio Guimarães, um querido amigo. Professor Gladstone Mamed. E depois eu vou contar uma história do Gladstone, mas deixa eu só concluir aqui. Então, o convite fica... Societário Day, dia 24 de agosto, das 17 às 20 horas. Nós teremos o professor Gladstone Mamed, professora Juliana Bumachar, professor Ivo Weisber, professor Márcio Guimarães, professora Mariana Pargendre e eu. Né? Eu já me coloquei por último, porque eu prefiro aqui ser o assistente do estagiário desses professores que tenho muito carinho, muita admiração mesmo. E eu estava falando agora há pouco do professor... Uma informação importante. O evento é gratuito ou é pago? O evento é gratuito, eu já ia me esquecendo da principal parte, né? Esse evento é gratuito, basta você acessar ibdcom.com.br, você vai ter lá todo um formuláriozinho de preenchimento. No dia da aula você vai receber o link 1 hora antes da aula. E, pessoal, vai ser bacana. Inclusive, o professor Gladstone Mamed vai fazer o lançamento virtual do livro novo dele, que ele escreveu, que tem muito da advocacia, com um olhar um pouco mais estratégico para as estruturas societárias. Até eu estou extremamente ansioso por essa oportunidade. Eu estava falando do professor Gladstone, é muito bacana, porque eu me inspirei muito nele para poder atuar nessa área de hoje. Ele foi um dos primeiros livros que eu li no passado, pioneiro, né? Extremamente pioneiro, um professor à frente do seu tempo. E eu conheci o professor Gladstone em 2005. Ele veio promover uma palestra num evento que nós organizávamos da Universidade de Cuiabá, e eu fui buscá-lo no aeroporto.
né? Fui buscá-lo e, enfim, fiquei ali auxiliando ele no que precisava. Um gentleman, uma pessoa muito querida, muito generosa. Enfim, pessoal, o Societário Day promete um evento gratuito com matérias extremamente palpitantes, a exemplo de M&A, E especialmente linkadas às empresas familiares, né, Bruno? Então, isso, uma a conexão, dinâmica das empresas familiares. uma conexão muito, muito forte com as empresas familiares. Obviamente, vamos ter matérias ligadas às empresas de uma maneira geral, mas nós temos uma conexão muito forte com as empresas familiares também nesse evento, até porque a gente está falando de 90% das empresas do Brasil. As empresas familiares, elas representam hoje 90% das empresas no Brasil e em torno de 80% a 90% das empresas no mundo. Né? Principalmente quando a gente olha um pouquinho para o direito comparado, a Espanha, Itália, Portugal, próprios Estados Unidos, a gente vê essa dinâmica muito presente de empresas familiares. Acho que é isso. Acho que o convite está feito e agora todos vocês têm que correr lá para poder fazer a sua inscrição, até porque as vagas são limitadas, né? Enfim, e um detalhe, além disso, eu vou deixar para falar no dia, mas no dia de 24 de agosto nós vamos apresentar 2 cursos interessantíssimos, um ligado à holding familiar e outro ligado à recuperação judicial e falência com capacitação e formação para administração judicial. Então, fiquem ligados, nos acompanhem, porque muita coisa está vindo por aí. Então, é isso, pessoal. Guardem aí 24/8, 24 de agosto, o nosso dia do Societário Day, das 5 às 8 horas da noite. Então, teremos debates e discussões e apresentações excelentes aí do direito societário. Não percam, porque vocês vão poder apreciar, né, tanta matéria boa, tanta gente com tanto conteúdo. E eu não tenho dúvidas de que muitos insights para muitas coisas da vida profissional e pessoal de vocês vão ter lá, viu? Então, estejam conosco, acompanhem as nossas redes sociais. Nosso Instagram é @ibdcom, o nosso site www.ibdcom.com.br. Se inscrevam para receber aí todas as notificações, todos os avisos e também as IBD News. Pessoal, e uma coisa muito legal, acho que essa é a primeira oportunidade que a gente está... é a primeira oportunidade que a gente está gravando um podcast, né? Que a gente já está apelidando aqui de IBDcast. Quero que na próxima vez... Não sei, porque eu propus o IBDcast e eu fui vetada. Riram da minha cara. Então, por favor, se alguém tiver um nome melhor para o IBDcast... Nos dê a sugestão, né? Surgiram, né? Inclusive, no próximo encontro, essa taça que eu vou trocar de água por vinho, que a gente vai ficando mais leve, mais solto, vem algumas brincadeiras, né? Não vai dar aquela sensação de dormir com um livro lá de títulos de crédito, lendo para o sono bater, né? O Rivotril dos sonos, dos melhores sonos, né? Bom, então, amigos... Essa pauta vai passar ainda por uma reunião de gestão, né? Vai passar pela pauta da governança para ser deliberada. A gente vai ter que formar um conselho consultivo provisório aqui, inclusive para trazer um psiquiatra para dizer o efeito do Rivotril e do livro Títulos de Crédito. Emília, eu tô brincando só com títulos de crédito, tá? Mas, amigos, o nosso propósito nesses podcasts que nós vamos produzir, nos conteúdos que vão ser gerados de uma maneira geral, é interagir com o público, inclusive no sentido de acolher sugestões de temas, de temas que estão palpitando no mercado, que estejam conectados a essa área do direito empresarial, como smart contracts, como outros temas, acordo de sócios, o direito societário de uma forma geral, falência e recuperação judicial de empresas, títulos de créditos, contratos empresariais, contratos do agro, direito do entretenimento, que a gente fala muito sobre direito autoral, é um mercado fantástico, né, super interessante. Então, fiquem ligados, acompanhem, porque muita coisa promete. E quero lançar um desafio, que no próximo podcast a gente tem aqui um bate-papo bem legal com a Emília, à base de vinho tinto, né, para ver se eu tiro ela da zona de conforto. Não pode ser um chopinho, um chopinho, então tá bom, chopp para ela, vinho para mim, e eu quero que a Emília traga um pouco de uma experiência que ela tem, que é extremamente rica. Eu tenho 2 desafios, um para a Emília e outro para a Luísa. Para a Emília vir falar de contratos do agronegócio, da dinâmica desses contratos, da importância da gente ter um olhar para essa estrutura que vem modificando muito numa velocidade inimaginável, e eu acho que a gente tem muito a aprender com isso. E com a Luísa, eu acho que não tem nada melhor do que a gente ouvir sobre governança. Ela tem uma ligação muito forte com esse tema, respira e vive muito isso.
e acho que isso serve inclusive para nós, né? No sentido da gente se organizar melhor, da gente ter as caixinhas organizadas, cada uma no seu devido lugar. E é isso, meu abraço a todos, uma satisfação imensa por estar aqui na realização desse sonho, que quero que seja um sonho de todos. Venham todos fazer parte desse grande projeto. Obrigada, valeu. Obrigada a todos. Obrigada, Bruna e Luíse, por esse momento especial. E um grande abraço para vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima.